Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem tem a Bíblia, por gentileza, Evangelho de Cristo, as boas novas de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, e à medida que você for encontrando, dá um glória a Deus, dá um aleluia, porque santo é o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa noite de quinta-feira. Obrigado, ó Pai, porque as bênçãos do Senhor já estão sobre essa casa. Ó Pai, obrigado por cada pessoa aqui presente, cada lar, cada família aqui representada. E ó Santo Espírito de Deus, que convence o homem do mal, do pecado e do juízo, eu te peço, cumpra em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Trabalha em nossos corações conforme o teu desejo, e que possamos sair daqui hoje entendendo a tua palavra e cheios do teu Santo Espírito. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome o seu assento adorando a Ele que é santo. Queridos, esse texto, Jesus vai trazer uma mensagem linda para mim e para você. Ele vai dizer sobre aquilo que eu chamo de maior poder que um crente tem. Porque o maior poder que eu e você temos chama-se oração. Porque Jesus disse: tudo aquilo que pedindo em meu nome, crendo, recebereis. E não importa onde eu esteja, eu sempre estarei a uma oração de Deus. Então, quando Jesus vai falar sobre oração, Ele vai dizer: quando orares, essa ferramenta poderosa, essa arma poderosa que eu e você temos, quando orares, faça no secreto. E o tema dessa campanha vai falar um pouco sobre isso, porque tudo aquilo que eu construo só é sustentado por aquilo que eu o sou. Eu escutei recentemente num podcast uma frase que me chamou muita atenção. E essa frase vai dizer: chegar ao topo é difícil, mas se manter lá em cima ainda é mais complicado. Porque ser campeão é difícil, mas ser bi, ser tri, ser treta, ser penta é mais difícil ainda, porque vai falar de continuidade aonde você construiu, ou seja, construir, cheguei lá em cima, é dar continuidade. E quando eu vou falar do secreto, o secreto é que vai me dar sustentação para manter aquilo que foi construído de pé. Porque é no secreto que Deus trata o meu e o seu caráter. Interessante que quando Jesus vai trazer essa frase, antes do início do capítulo 6, ele vai dizer: toma cuidado, porque nem tudo aquilo que eu estou vendo de fato é, nem tudo aquilo que está ao meu olho de fato por dentro é o que está acontecendo. Jesus vai dizer: se for praticar algo bom, não faça para todo mundo ver, porque mesmo tendo a aparência de piedade, talvez não seja. Mesmo tendo a máscara de amor, será que por dentro ama de fato? Então, quando eu sustento aquilo que eu construo, eu sustento com aquilo que de fato eu sou. E aquilo que eu sou, que vai fazer a diferença. Porque quando chegar o grande dia, aquela frase, ela vai ser uma verdade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque são pessoas que viviam de aparência. Chegou domingo, eu vou cumprir um rito de ir à igreja.
Eu vou cumprir uma religiosidade de cumprir um horário e estar lá. Mas a vida com Cristo vai além do nosso culto de quinta-feira, das 20 às 21h30. Vai além do culto no domingo da manhã, de 9 às 11 ou de 18 às 20. A vida com Cristo, ela vai ser algo construído no seu dia a dia. É no íntimo, é no quarto. Porque é no quarto nós entramos todos os dias. Aqui na igreja eu posso sustentar uma máscara, mas lá em casa as pessoas sabem quem de fato eu o sou. Não é sobre aquilo que eu estou fazendo, mas sobre aquilo que de fato eu o sou. Estava conversando hoje com o pastor Eliezer, nosso visitante, seja bem-vindo. A gente estava comentando, eu falei, eu gosto de pessoa tal, porque ela é a mesma. Se ela está sentada com o governador, com o presidente, ela é a mesma pessoa. Se ela está sentada com um mendigo, ela não é diferente. Agora vamos falar a verdade. Quantas pessoas que nós vemos no dia a dia, que com uma pessoa ele é alguém, com outra já muda completamente. Quantas vezes eu estou agindo dessa forma? Não tenho autenticidade. Me transmito, me transformo conforme cada lugar que eu estou. Se eu estou aqui, eu sou de um jeito. Se eu estou aqui, eu sou do outro. Se eu estou na igreja, eu sou crente. Se eu estou na roda de colegas do trabalho, eu não sou. Se eu estou aqui, eu sou de uma forma. Se eu estou em outro lugar, eu sou de outra. Eu posso até construir tudo, mas o que vai sustentar é aquilo que de fato eu construí dentro do meu caráter, juntamente com Deus. E lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei um homem chamado Sansão. Qual era o seu nome? Toda a igreja. Quem está aqui fala, eu estou. Dá um glória a Deus. Salmo 139 traz um versículo interessante. Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Ou seja, Deus já me conhece. E falando de Sansão, ele começa bem a história, porque nós vamos conhecer a história de Sansão. A mãe dele era estéril. O anjo visita a mãe dele e vai falar, eu vou te dar um milagre. Você vai dar à luz a uma criança, e essa criança será nazireu. Ou seja, o anjo está falando, eu vou separá-lo para Deus. Ele vai ser separado. Então ele vai começar bem a sua história, ele vai ser separado. E Sansão começa a sua história e começa a crescer e começa a construir algo lindo. E ele vai construindo aquela história, o povo vai vendo, ele vai criando força. E com o passar do tempo ele começa a livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Ou seja, a história vai sendo construída. Só que Sansão tinha um orgulho muito grande. O seu caráter não era trabalhado em Deus. Começou bem com uma chamada, começou bem com algo que foi construído, e quando estava lá em cima, ele simplesmente se esqueceu de Deus. E depois de construído, de matado, de feito, acontece lá em Juízes capítulo 16, um versículo que na hora que eu leio eu choro, porque os filisteus estão vindo mais uma vez. Sansão com a história grande, construindo uma bela história. E quando os filisteus estão vindo, a Dalila acorda ele e fala, os filisteus estão vindo. E ele pensa, sairei mais uma vez e serei vitorioso, como foi das últimas vezes. Só que aquilo que ele construiu de fama, aquilo que ele construiu através do Espírito Santo de Deus, ele não soube o que? Sustentar. Não era para botar a mão em coisa impura, ele colocou. Não era para beber bebida forte, ele bebeu. Não era para sair com prostitutas, ele saiu. Ele simplesmente começou a fazer aquilo que desagradava a Deus. Em Juízes capítulo 16, versículo 20 vai dizer, e pensou que poderia fazer, e o texto vai dizer, e sairei ainda outra vez, como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor o se tinha retirado dele. Achou que poderia fazer tudo, mas tudo que ele construiu através do Espírito de Deus. Mas pecou, falhou, esqueceu de algo importante chamado lugar secreto. Esqueceu de um lugar chamado lugar de oração. Esqueceu do joelho dobrado.
e pensou: eu vou sair de novo. Mas ele não sabia que o Espírito Santo já havia dele se retirado. Quantas das vezes nós pensamos: eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou andar, mas será que o Espírito Santo está comigo? O orgulho falou mais alto. Para ele, era ele, no braço dele, na força dele. Mas o Espírito Santo, o Senhor já o tinha deixado. Meu irmão, eu quero que você olhe para dentro de ti hoje. Eu vou olhar para dentro de mim e perguntar: aonde está o Senhor? Porque Sansão construiu, mas ele se manteve? Não. Porque o que sustenta as bênçãos que Deus entrega para mim e para você é o joelho que eu dobro, que você ora, que nós dobramos todos os dias. O pilar chamado Jesus Cristo, a pedra angular que sustenta toda a sua obra, porque a obra não é minha e nem sua, a obra é dele. Se o milagre chegou na sua casa, foi por conta de Deus. Se você está hoje respirando, é porque amanheceu e a misericórdia de Deus sobre sua vida foi renovado. Eu profetizo sobre a sua vida hoje: o Espírito Santo vai te impactar de uma forma que você não vai abandonar Ele de jeito nenhum. Vai construir e vai sustentar, porque a minha e a sua fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sansão pensou: eu vou de novo, mas não sabia que o Espírito já havia se retirado. Sabe outra pessoa que me chama a atenção? Saul. Qual que era o seu nome? Toda igreja. O poderoso rei Saul. Interessante, quando você vai ler a história do rei Saul, você vai ver que ele foi ungido por Samuel, e no mesmo instante ele foi para um vale cheio de profetas, e começou a profetizar, e começou a ser cheio da unção, e começou a fazer tudo aquilo que o Senhor havia designado para a vida dele. Homem usado por Deus. Mas a vaidade começou a crescer dentro do seu coração, e então Saul deixou de viver uma vida com Deus e começou a agir por sua própria vaidade. Ele começa no vale dos profetas, profetizando, mas uma das suas últimas ações foi procurar uma necromante, fazer aquilo que desagrada a Deus, cheio de vaidade. E 1 Samuel capítulo 15 traz algo que eu choro quando eu leio. Deus fala com Samuel: até quando terás dó, terás pena, e intercederá por aquele que eu já rejeitei. Sabe por que isso acontece com Saul? Porque aquilo que foi construído através da unção e da consagração que Deus o deu, aquilo que foi construído através da força de Deus, não a dele, aquilo que foi construído através da sabedoria de Deus, não a dele, ele não sustentou, porque ele não orava. Um grande exemplo, Jesus vai escolher os 12, um dia antes, o que ele faz? Ele se retira para orar. Jesus vai fazer um milagre, antes de multiplicar o pão e o peixe, ele ergue o pão e o peixe e ora, dá graças através de uma oração. Jesus vai ser crucificado, vai cumprir o plano perfeito. Ele está lá no Gólgota, ele está lá no Getsemane. O que ele faz? Ele está orando. Uma vida constante de oração. Ele é Deus. Ele é Deus. E mesmo sendo Deus, Ele está dizendo para mim e para você: só sustenta aquilo que Deus dá quando o meu caráter é trabalhado dentro de oração. Saul morre se jogando na sua própria espada, porque o seu caráter não foi tratado na oração. Ele deixou a vaidade crescer. Sansão deixou o orgulho crescer. E você pode olhar para mim hoje e falar: ah, mas eu não tenho vaidade, eu não tenho orgulho, o meu coração está ferido.
E 1 Samuel vai trazer a história de uma mulher chamada Ana, coração ferido. Interessante que o coração dela ferido, ela não foi atrás de uma amiga, ela não foi atrás do marido, porque ela não foi desabafar com o marido que veio: Ana, por que choras? Ela não foi chorar a mingar com o sacerdote que olha para ela e acusa. Mas Ana dobra o seu joelho e começa a falar com Deus. Senhor, ouve a oração da tua serva. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra, não se esquece de mim. Senhor, o meu coração está ferido, tá, mas é só o Senhor que pode fazer algo, ou seja, oração. A oração que você faz é que vai liberar um milagre na sua vida. O joelho que você dobra é que vai sustentar aquilo que o Senhor está te dando todos os dias. Ana então começa a orar. E o que acontece? 9 meses depois da oração dela, nasce Samuel. Não nasce simplesmente uma criança, nasce aquele que é profeta, nasce aquele que é juiz, nasce aquele que unge a Davi. E o texto vai dizer em Isaías que a raiz de Davi, Jesus Cristo, plantará um mundo novo para nós vivermos com Ele. Ou seja, tudo se constrói através de uma oração. Agora você pode olhar para mim e falar: mas eu pequei, eu tenho vivido uma vida de pecado, eu não tenho andado correto diante de Deus, eu tenho pecado todos os dias. Um homem chamado Davi, que era segundo o coração de Deus, também pecou. E Salmos 32, ele vai dizer: os meus ossos estão doendo, os meus ossos doem, os meus ossos estão latejando de dor por causa do meu pecado. Só que quando ele é confrontado, nasce o Salmos 51. E o Salmo 51 tem um versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 6. E vai dizer: eis que amas a verdade no íntimo. Eis que ama a verdade no íntimo. O que é íntimo? É o quarto, é onde de fato eu sou. Porque aqui eu posso enganar muito bem as pessoas, aqui eu posso com palavras bonitas não mostrar aquilo que de fato eu sou. Mas o texto vai dizer: e o Senhor ama o íntimo, e no oculto, ou seja, é no quarto, ou seja, é no segredo, ou seja, é aquele que de fato eu sou. Então eu vou te dar uma palavra hoje: se você está pecando, existe um Jesus que já te perdoou. Se você não consegue ter uma conexão com Deus, existe um Jesus que está só te esperando. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele então se achegará a mim e a você com todo o seu amor. Eu não estou aqui para apontar o seu pecado e nem te condenar. Eu estou aqui para te dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E Ele está pronto para te colocar em um novo momento com Ele. Porque a oração trata o meu e o seu coração. Quando eu começo a orar e começo a me entregar a Ele, Ele então começa a limpar a minha alma, começa a limpar o meu espírito. Sai um pouco de mim, começa a entrar um pouco dele. Lutero vai dizer uma frase que me chama muita atenção: um dia sem orar é um dia completamente perdido. A oração, ela é que sustenta a mim e a você. E já partindo para o final, o último exemplo que eu quero dar é Daniel. Daniel chega na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele é considerado um dos mais sábios. Nabucodonosor passa, vem o neto, Belsazar, Daniel ainda é considerado um sábio. Passa Belsazar, vem Ciro, vem Dário, Daniel ainda é considerado um grande homem. Ou seja, ele passa a vida construindo a sua trajetória debaixo da proteção de Deus. Só que chega o versículo, capítulo 6. E o capítulo 6 de Daniel, as pessoas vão buscar algo para tramar contra Daniel. O pastor pregou aqui semana passada e não acharam nada.
Então vamos fazer um decreto onde ele não possa buscar a Deus. Só que ele orava todos os dias, continuamente. Versículo 10 de Daniel 6. Daniel, pois, soube quando foi assinado o edito, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. A história termina com o rei cumprindo o edito e jogando Daniel na cova dos leões. Mas a boca do leão só foi tampada, não porque Daniel orou, mas porque Daniel costumava a orar. O rei era Nabucodonosor, Daniel orava. É levantado, faz parte do reino. Vem um outro rei, Belsazar, Daniel continua orando. E ele continua sendo sustentado por Deus. Vem Dário, vem Sírio, Daniel continua orando e sustentado por Deus. Ou seja, construiu toda uma história e se manteve no topo, com o coração crente em Cristo Jesus, porque ele não deixava de orar, podendo ser atingido pelo orgulho como foi Sansão. Daniel não deixou aquilo acontecer, porque a oração que ele fazia a Deus o blindava desse mal. Ele poderia ter se enchido de vaidade igual Saul, mas o seu joelho no chão, Deus tratava o seu coração, e isso não entendia ele. Coração ferido se tratava onde? Em Deus. Pecado na sua vida vinha e ele esquivava. Como diz Tales, todo dia o pecado vem, mas Daniel falava: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E quando ele é jogado na cova dos leões, passa-se uma noite inteira. Versículo 22 de Daniel 6. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum dano. O Deus que te escuta em secreto, publicamente te recompensará. Foi construído no joelho. Foi construído no joelho. 3 vezes por dia ele orava, como costumava fazer. Entra rei e sai rei, Daniel está orando. Entra líder e sai líder, Daniel estava orando. Entra presidente e sai presidente, os irmãos da Batista Vida vão continuar orando, porque quem sustenta essa obra não é política, é a minha e a sua oração, é o meu e o seu joelho. Sustenta o que eu sou. E quando eu sou, é Deus. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa carne que hoje eu vivo para a glória dele. Quando eu faço isso, eu aproveito as bênçãos que ele tem para mim, sem perder a essência que é ele. Aquilo que eu sou sustenta o que você constrói. Sabe a família que você construiu? Quem sustenta ela é a minha e a sua oração. Filhos de pé, porque as mães estão de joelhos. Lar de pé, porque o pai está de joelhos. Filhos vivendo a vontade de Deus, porque os pais estão ajoelhados orando. Jó, você vai ler lá no capítulo 1 do seu livro. Jó não dava só o holocausto, a oferta por ele. O texto vai dizer que ele ofertava por ele e pela família. Quem vai deixar sua família de pé, meu irmão, é a oração que você entrega todos os dias a Deus. É aquilo que você constrói no escondido. Não deixa para ficar orando só aqui, só no culto de segunda-feira, que é o culto de oração às 8 da noite. Não, é todos os dias. Porque é aquilo que o Senhor tem te dado. A sua família, a sua casa, as bênçãos, aquelas que já vieram, aquelas que estão vindo e aquelas que estão por vir, só ficarão de pé, porque você está de joelhos. E eu convido o grupo de louvor, vem para cá rapidinho.
A recompensa do secreto, ela se manifesta no público. Daniel, quando ele saiu daquela cova com os leões de boca fechada, todo aquele povo viu, e o nome do Senhor foi louvado. E o rei fez um novo decreto: a Deus, ao Deus de Daniel, seja a honra, glória e louvor. Quando o seu vizinho olhar para você e falar: nossa, seu filho é uma bênção, você vai falar: é porque eu estou orando por ele todos os dias. Nossa, sua família é um exemplo, você vai dizer: é porque eu escolho Deus todos os dias. É porque eu não saio de casa sem orar. É porque eu não faço nada na minha vida sem entregar as mãos dele. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. O céu registra aquilo que a terra às vezes pode ignorar. Ninguém viu a sua lágrima, mas Deus o viu. Porque o texto vai dizer: eu posso colocar a minha cama no mais alto monte, lá o Senhor estará. Eu posso colocar a minha cama no mais profundo abismo, e lá o Senhor me encontrará. E Jeremias profetizou o que eu falo para você hoje, o que Deus está dizendo para mim e para você: clama, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, a qual ainda não o sabes. Quer ter a recompensa de Deus? Oração. Quer ter a sabedoria? Oração. Quer ser recompensado? Oração. Antes de ungir Davi como rei, Samuel olhou um monte de homem forte, bonito: Abinadab, Samar, é esse. E o Senhor fala com ele: ah, Samuel, não é a aparência, é o coração. Não é os olhos verdes, é o caráter. Não é a estatura forte, é aquilo que a pessoa é capaz de renunciar para viver uma vida plena com Deus. Nesse momento comece a orar. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E eu quero que nessa oração você lembre daquilo que o Senhor já te deu, das bênçãos, dos milagres, das maravilhas, dos livramentos. Pensa no que o Senhor já te deu. É o seu caráter em Deus que vai sustentar isso. É a sua vida com Deus que vai manter de pé aquilo que o Senhor já te entregou. Mas você pode pensar: minha família está quase se destruindo. Eu conheço um Deus que é capaz de restaurar aquilo que a gente nem pensa que pode mais. Eu conheço um Deus capaz de fazer o impossível. Eu conheço um Deus que muda decretos. Eu conheço Deus que muda determinações. Eu conheço um Deus capaz de transformar tudo e todos. Josué orou: Senhor, preciso de mais dia, porque senão não vencemos a guerra. E o texto vai dizer que o sol parou. Jesus, na frente da tumba de Lázaro, olhou: Pai, obrigado, porque me ouvistes. Aquele homem estava morto, mas a oração de Jesus, o milagre aconteceu. A sua oração vai trazer um milagre para a sua vida hoje. Eu profetizo em nome de Jesus: aquilo que está morto vai ser revivido através da sua fé. Aquilo que estava morto vai ser renascido por causa do seu joelho. Aquilo que estava perdido vai ser achado, porque a sua oração e o seu clamor será ouvida por aquele que tem todo o poder. Então começa a clamar, começa a orar. É pela sua casa, ora pela sua casa. É pelo seu trabalho, ora pelo seu trabalho. É por você, fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero Te escolher. Senhor, transforma o meu caráter. Então começa a orar. Porque desculpa, eu não posso fazer nada por você. Os pastores aqui presentes não podem fazer nada por você.
O único que pode transformar chama-se Jesus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E a única forma de falar com Ele é através de uma oração. Então começa a falar com Ele. Diga: Pai, eis-me aqui. Pai, eu te entrego nas tuas mãos a minha família. Pai, eu entrego a ti a minha casa. Pai, eu te entrego os meus planos. Pai, eu te entrego aquilo que eu sou. Senhor, cria em mim todos os dias uma vontade de viver a tua vontade. Oh Pai, cria em mim todos os dias a necessidade de viver uma vida contigo. É no secreto, é na sua intimidade, é em quem você é com Ele, sem máscaras, sem capa, somente a verdade, somente aquilo que de fato você é, porque o Jeová Jireh está aqui hoje, Ele está te ouvindo, Ele está te escutando, e Ele está te dizendo: filho meu, eu vou prover de novo. Ele está dizendo: filha minha, ora, 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 porque o milagre chega. Ora, porque a provisão vem. Ora, porque a promessa vai se cumprir. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Ó Pai, eu oro agora pela toda a Igreja Batista Vida. Ó Pai, eu oro agora por cada pessoa aqui presente, cada lar, cada família aqui representado. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, transforma esses corações para viver a tua vontade. Ó Pai, transforma essa vida e cria nela uma vontade imensa de te servir, de te adorar, de te buscar todos os dias. Ó Pai, nós oramos aqui, mas te pedimos, nos dê força para continuar na nossa casa, porque aquilo que nós oraremos no secreto, nós conquistaremos publicamente. Ó Pai, transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma a nossa família, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita para o alto. Eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor chegarão sobre a sua casa publicamente. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua família vai viver a promessa. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua casa viverá dias incríveis, porque aquilo que você construiu será sustentado pela sua oração. Aquilo que o Senhor te deu será sustentado pela sua vida e pelo seu caráter em Cristo, em nome de Jesus. E aplauda Ele que Ele é santo. Aplauda Ele que Ele é santo. O nosso Deus.